No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você irá saber diferenciar um rompimento falso de um rompimento verdadeiro. Esse vídeo é justamente de uma dica de um dos seguidores lá do Instagram, onde eu vou começar a estar fazendo essa dinâmica, de pegando dúvidas dos seguidores do Instagram e trazendo em forma de vídeo aqui para vocês no canal, beleza? Então se você tem alguma dúvida e quer mandar para mim, para que eu te ensine através de um vídeo, me segue lá no Instagram, que sempre quando eu for trazer um vídeo aqui para vocês, eu vou deixar lá uma caixinha de pergunta para você estar enviando a sua dúvida, beleza? Então, vamos lá, Mas antes da gente estar iniciando aqui, já deixa o like nesse vídeo para poder estar fortalecendo o canal, beleza? Como é que vocês irão identificar, essa questão do rompimento falso para o rompimento verdadeiro? É o seguinte, já deixei anotado aqui no meu bloco de notas os dois fundamentos mais importantes para vocês conseguirem identificar esse cenário. O primeiro é o tamanho do rompimento, beleza? Então, um rompimento verdadeiro, ele vai ter na média de 35 a 65% de rompimento daquela área, beleza? Ou seja, um rompimento abaixo de 35% ou acima de 65% não serão tão válidos assim para a gente estar confiando, em uma operação de continuidade de movimento. E também iremos estar confirmando essas ocasiões de acordo com a leitura no volume, certo? Então o volume após um rompimento, ele sempre precisa estar crescente, beleza? Não existe o preço romper uma área de defesa onde tem que demonstrar sua força e no volume está perdendo força, entendeu? Então o volume tem que estar acompanhando o movimento do preço. Se houve um rompimento, o volume tem que estar agredindo e não perdendo a sua força, beleza? Então, para a gente não perder tempo aqui, eu já deixei marcado alguns cenários para eu poder explicar aqui para vocês, Então, vamos primeiro ver esse cenário aqui, tá? O que acontece aqui nessa situação? Vou tirar aqui essa linhazinha. Se vocês prestarem atenção aqui, eu estou me baseando de acordo com esse topo aqui anterior, certo? Então, a área de uma defesa, ela vai da máxima gerada até a base do corpo, certo? Então, o rompimento dessa área aqui foi justamente essa parte aqui desse candle, ou seja, só isso aqui que foi o rompimento, só essa pequena partezinha aqui, tá vendo? Então, essa pequena parte aqui, mano, não chega nem a, sei lá, no máximo 10% do candle. Então aqui, obviamente, é um rompimento que na grande maioria dos casos vai ser um rompimento falso, entendeu? Isso jamais será um rompimento verdadeiro. Então se você vem aqui e pega uma compra na próxima vela, quando ela vem corrigir nesses pontos de posicionamento, você está operando errado, entendeu? E essa dica desse vídeo que o seguidor deu, ela foi muito boa, porque é um ponto que eu nunca cheguei a trazer aqui no canal, e isso é muito importante, porque isso vai evitar tantos loss em vocês que vocês não têm noção, entendeu? E ainda potencializar os seus resultados, porque vocês irão saber como pegar as operações de maneira correta. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo aqui exatamente para vocês. Então beleza, aqui claramente é um rompimento falso, a vela rompe com a parte muito pequena do candle. Então, já caracterizando aqui pra gente que é um rompimento falso. Se a gente vem aqui no volume para ver qual que foi o volume dessa vela, bora ver aqui. Puxar uma linhazinha aqui reta para a gente pegar certinho. O volume ele foi crescente, beleza? Isso foi um ponto positivo. O volume ele acompanhou o rompimento, ele acompanhou a movimentação da vela, entendeu? Mas o rompimento da área que não está batendo fez com que o preço voltasse novamente para a área, entendeu? Porque tem que estar os dois em conjunto. A porcentagem de rompimento correta e o volume acompanhando. Esse é o melhor cenário, beleza? É o cenário mais correto possível. E nesse caso aqui, o volume veio ganhando força, mas a vela ela rompeu de uma forma totalmente errada, entendeu? Com a maior parte do candle dentro da região. Então, rompimento falso nesse tipo de exemplo. Vamos ver outros cenários
Mas aqui, ó, tem esse aqui também. Esse aqui, ó, ele já é um rompimento verdadeiro, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o porquê. Pelo tamanho do rompimento, a gente pega aqui essa área. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui direito, tá? Deixa eu ver aqui a porcentagem do tamanho desse rompimento. Não chega nem a ser 1/3, né? Então também não foi um rompimento que chega a ser verdadeiro, né? Porque rompeu apenas uma pequena parte aqui do corpo da vela. Ou seja, se essa próxima vela aqui, ó, ela já veio de encontro com a região, para buscar aqui nesse ponto, não seria viável estar pegando essa operação aqui, beleza? E até porque o volume também, ele está decrescente, tá vendo? Depois, ó, que veio essa velinha aqui, ela respeitou o ponto de pullback, né? Então, beleza. Por mais que não foi o cenário correto, aqui chegou a respeitar a região, né? Em forma de pullback. Pois quebrou o fundo, com duas velinhas aqui corrigiu, deu essa segurada aqui na área e a próxima reverteu para baixo. Mas, de acordo com o cenário correto, né? Que seria entre 35% a 65% do rompimento, e o volume acompanhando esse rompimento, não estava correto, tá? Então, seria também um exemplo de rompimento que não seria o mais ideal de estar confiando na operação, né? Vou pegar aqui outro cenário, tá? Eu marquei tanto cenários que é incorreto, como também cenários corretos, né? E um dos corretos é justamente esse aqui, ó. Eu confundi aquele com esse, né? Esse aqui que é o correto. Nesse cenário aqui, ó, aqui sim a gente tem uma informação bem clara e nítida que foi um ótimo rompimento. Porque, ó, a gente tem essa basezinha aqui desse fundo, ó, que gerou esse posicionamento. Essa vela aqui, ó, ela rompe, ó, cerca de 40% aqui desse candle. Então, ótimo rompimento. Rompeu a área e a gente aqui, ó, tem nitidamente o próximo alvo, que é esse fundo aqui, ó. Então aqui não tinha muito o que fazer. Rompeu, olha o volume como vinha. Olha o volume dessa vela aqui, que foi justamente esse, comparado com o volume da vela anterior. O volume da venda engoliu o volume de compra por completo, entendeu? Então, ó, esse é um rompimento ótimo, maravilhoso. Isso aqui estava nítido que o preço ia descer. Não tinha basicamente nada impedindo. E aqui, ó, um fundo aqui bem óbvio que o preço iria buscar, né? Ou seja, esse seria um dos cenários ideais de um rompimento verdadeiro. O preço rompeu com 40% na média ali do rompimento, volume crescente e um alvo bem definido para que o preço vá buscar. Foi justamente o que esse preço aqui veio fazer. Buscou o fundo, depois trabalhou aqui suas movimentações. Teve esse outro exemplo aqui, ó, que aqui já é um rompimento falso também, tá? O que é que acontece? A gente vai ter dois exemplos de rompimento falso. É aquele rompimento que rompe só um pouquinho a região, tá? Que não demonstra força suficiente e não vai trazer para a gente uma confiança devida para confiar em pegar a entrada. E esse tipo de rompimento aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Porém, ao contrário, aqui o rompimento ele é grande demais. E o que acontece em um rompimento que ele é muito grande? É o seguinte, vou mostrar aqui, ó. Essa aqui era a base do topo, né? Que esse candle rompeu. Olha o tamanho desse rompimento, mano. Olha isso aqui. Vela muito grande que saiu aqui dessa área. Então, o que acontece aqui nesse cenário? Deixa eu dar um zoom a mais aqui, ó, para ficar melhor. Pronto. O que acontece aqui nesse cenário? O rompimento nessa área aqui, ó, ele é tão grande que basicamente o que foi que aconteceu? Foi entrando, ó, comprador, 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 gerando volume de compra e os compradores ganhando suas disputas, né, com os vendedores e o comprador aqui, ó, cada vez se elevando mais até fechar nesse ponto aqui acima, beleza? Então é um candle que entrou muito volume comprador, né, muitas negociações compradoras, que ele acabou ficando dessa forma enorme, né, se tornando o candle de exaustão. Então aqui no caso é um candle grande de exaustão que rompe uma região de defesa aqui com basicamente, sei lá,
95% do candle, então esse candle ele jamais será um candle para continuidade, entendeu? Isso não existe. Algumas pessoas pensam, foi um candle grande, forte, vai continuar, mas não, é o contrário. Porque basicamente nesse candle entrou todo o volume de negociação de compra que era para entrar em toda uma movimentação compradora, entendeu? Mas acabou entrando todo o volume de negociação de compra apenas em um único candle para poder vir liquidar possivelmente alguma região aqui em cima, né? Que no caso vem em busca dessa ofertazinha aqui, ó, compradora, né? E liquidou essa oferta compradora que inclusive era a última aqui desse presente momento, né? Então liquidou essa última oferta e logo em seguida houve a reversão, entendeu? Porque aqui, ó, entrou tudo que tinha que entrar de compra, liquidou essa oferta, fez um rompimento muito agressivo de mais de 90% da região. Então o vendedor ele vai aparecer, entendeu? De forma automática basicamente. Então um rompimento desse aqui, ó, forte, agressivo, rompendo 90%, né? Na tabelinha que eu mostrei aqui para vocês, né, do bloco de notas, é o que? De 65% adiante, né? Já pode caracterizar um rompimento falso. Mas quanto mais foi esse rompimento, né? Quanto mais forte foi esse rompimento, né? Com o candle grande, vai ser melhor ainda para que o preço reverta na próxima, entendeu? Porque ele não vai ter força mais para poder continuar, porque toda a força já foi injetada nesse próprio candle, entendeu? Então o preço acaba revertendo, principalmente se esse candle ele fechar em um ponto de defesa. Aí é que ele vai reverter bonito mesmo, entendeu? Aqui eu não fiz nenhuma análise, tá? Para saber se aqui tinha um bom ponto de entrada e tudo mais, mas só por identificar esse tipo de cenário de um rompimento tão forte com candle de exaustão, liquidando uma oferta ali do movimento passado, já dá para saber que a leitura maior seria de fato para uma reversão. E olha que o volume, ó, ele veio acompanhando esse preço, né? Ó, o volume veio ganhando força, mas o tamanho dessa vela é nítido para a gente que é uma vela de exaustão que vai gerar uma reversão com certa tranquilidade. Então, nesses casos de um rompimento muito forte, é análise para reversão também. Então é simples, um rompimento muito forte não é legal para pegar continuidade, como também um rompimento fraco não vai ser legal para pegar continuidade, tá? Isso eu estou falando de acordo com opções binárias, tá? Onde, por exemplo, a gente pegaria a operação na próxima vela, entendeu? Mas vamos supor, você quer pegar uma entrada aqui depois quando o preço vier retornando nesse ponto de pullback. Aí aqui sim, quando o preço chegar nesse ponto aqui, você fazendo toda uma análise, é um ponto que você pode pegar essa operação, entendeu? Até porque aqui também você teria a base dessa vela de força, né? Que rompeu o posicionamento, entendeu? Quando eu falo rompimento falso ou verdadeiro, é para você se basear na leitura do próximo candle, tá? Que é uma coisa que muita gente faz. Após romper um suporte ou uma resistência, a pessoa pega a operação no próximo candle, entendeu? Então essa leitura é o pós-rompimento, para você já saber se no próximo candle ele pode dar continuidade ou pode chegar a reverter voltando para a área que foi rompida, entendeu? Ó, tem outro cenário aqui também que eu deixei marcado. Creio que esse seja o último até. Acho que eu não marquei mais que isso não. É isso mesmo. Esse é o último cenáriozinho. E aqui, deixa eu ver, tá? Aqui é um rompimento verdadeiro, beleza? Por que aqui é um rompimento verdadeiro? Preste atenção. O rompimento aqui desse fundo, ó, é um rompimento de na média 50% do candle, tá vendo? Então caracterizando um rompimento verdadeiro. E anteriormente, ó, veio até de uma correçãozinha, né? Para impulsionar mais ainda esse movimento. Então o próximo candle veio aqui, ó, e bateu pro back certinho. E aqui seria um ponto muito bom para realizar a operação. E é justamente desse cenário que eu estou falando, né? De uma operação pós-rompimento, que é uma coisa que muita gente opera dessa forma, entendeu? Então, esse cenário aqui, ó, tá perfeito, porque tá bem nítido que rompeu com o candle aqui, ó, com a porcentagem de 50% desse rompimento, com a velinha aqui anterior fazendo essa mini correção, impulsionando esse movimento de baixa.
e os alvos aqui do futuro, ó, apenas aqui abaixo, né? Ou seja, tendo liberdade do preço poder continuar para baixo. Acabou não continuando, né? Esse candle desceu, sentiu aqui essa região e bateu o pullback aqui nesse ponto, que aqui já seria o suficiente para a gente pegar um win aqui nessa operação. E depois o preço acabou voltando aqui para essa área, buscando essa base aqui dessa LTB, né? E depois eu trabalhando toda essa movimentação de baixa. Então aqui, ó, cenário muito perfeito. E olha só, de acordo com o volume que vem acontecendo. Teve o volume dessa vela aqui, né, da vela anterior, que foi esse aqui comprador. E olha o volume dessa vela que houve o rompimento. Volume forte, mostrando agressão após o rompimento de região. Então, cenário perfeito, com o volume batendo, porcentagem do rompimento também batendo, a gente tendo alvo aqui para o preço poder vir buscar, que foi justamente o que ele fez, né? Tocou nessa base e teve a sua retração, mas o importante é que ele se segurou nesse ponto aqui, onde seria a base da nossa operação, né? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo aqui, ó, ele é essencial para você. Eu tenho certeza que vocês irão utilizar isso aqui nas suas operações, tá? Porque é algo que, mano, é super preciso você fazer essa leitura após um rompimento de uma região, beleza? Então, se você não sabia, hoje você sabe dessas informações. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, já deixa o like aí, tá? E me segue lá no Instagram, porque o próximo vídeo pode ser até, talvez, uma dúvida sua. Então, valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.